bom dia! Estou aqui para o nosso devocional. Hoje nós vamos ler Números 27. Diz assim, versículo 1. Achegaram-se então as filhas de Zelofeade, filho de Éfer, neto de Gileade, bisneto de Maquir, trineto de Manassés, entre as famílias de José. E os nomes de suas filhas eram Maala, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Apresentaram-se, pois, diante de Moisés, perante Eleazar o sacerdote, à vista dos príncipes e de toda a comunidade à entrada da tenda do encontro, e suplicaram. Nosso pai morreu no deserto. Não fazia parte do grupo que se formou em oposição ao Senhor, daqueles que se juntaram a Corá. Entretanto, morreu por seu próprio pecado e sem ter filhos. Sendo assim, por que haveria de desaparecer o nome de nosso pai do seu clã? Visto que ele não teve filhos, dai-nos uma propriedade no meio dos irmãos do nosso pai. Então Moisés levou o caso delas diante do Senhor. E Yahvé respondeu a Moisés: as filhas de Zelofeade falaram corretamente, ou, em outra tradução, ou tem razão. Dar-lhes-ás, portanto, uma propriedade que será a herança delas no meio dos irmãos de seu pai. Lhes transmitirás a herança do pai. Determinarás então aos israelitas, se um homem morrer sem deixar filho do sexo masculino, transmitireis sua herança à sua filha. Se não tiver filha, darei sua herança aos seus irmãos. Se não tiver irmãos, darei a sua herança aos irmãos de seu pai. Se seu pai não tiver irmãos, dareis sua herança àquele do seu clã, que é seu parente mais próximo. Este, portanto, tomará posse. Isso será para os filhos de Israel um decreto de direito, conforme o Senhor ordenou a Moisés. Então, lembra que nós vimos ontem sobre a oração, sobre saber pedir? Aqui essas mulheres, elas nos dão um exemplo. Naquela época, quando um homem não tinha filho homens, ou seja, ele não tinha descendência, ele não ia ter quem levasse o seu sobrenome, Porque as filhas, quando casam, naquela época, até pouco tempo atrás, elas tinham que colocar o nome do marido. Hoje é opcional, ou ela fica com o seu nome e não coloca o nome do esposo, ou o esposo coloca o sobrenome dela, ou ela coloca o sobrenome dele. Então, isso hoje são opções, E naquela época, o filho homem, ele que seguia com a herança. E ele, então, cuidava das irmãs, cuidava da mãe, que era viúva. Só que, neste caso, o pai dela, como ela disse, o pai delas morreu no deserto pelos seus pecados e sem filho. Então elas iriam ficar sem uma parte, sem uma herança, dependendo dos outros, literalmente. Elas iriam depender da boa vontade dos outros, vivendo ali às custas dos outros, às vezes, ouvindo sei lá o que dos outros, mas elas iam ter que engolir e ficar ali. Só que a atitude dessas mulheres chamou a atenção de Deus. Elas foram, por que a palavra diz? Apresenta as tuas razões para que eu possa te justificar. Essas mulheres apresentaram a razão dela, naquela época ali diante de Moisés e do sacerdote, dos príncipes, que eram os 12 príncipes das tribos de Israel. E elas eram descendentes da tribo de Manassés. Manassés era o filho mais velho, de José, que José teve Manassés e Efraim, e ele levou os seus 2 filhos para que o pai lhes abençoasse antes de morrer, Jacó. Só que quando Jacó, ele ia abençoar os filhos, a mão direita, ela ia na mão, sempre na cabeça do primogênito, e Jacó invertia a mão, ele colocava sempre a mão direita na cabeça do menor, Efraim. Quando José quis corrigir ele,
dizer, meu pai, esse aqui é o primogênito, ele disse não. Então, olha o que aconteceu aqui, né? Olha, se a gente for olhar lá no início, Zelofeade era filho de Éfer, neto de Gileade, bisneto de Maquir, trisneto de Manassés, entre as famílias de José. E os nomes das suas filhas, ou seja, então até ali teve descendência de filhos homens, até chegar no pai delas, né? No Zelofeade. Aí o Zelofeade já não teve mais filhos homens, não teve mais a descendência, porque a bênção ali que Jacó deu foi para Efraim. Então, para você ver, e essas mulheres, elas vieram e colocaram a causa delas diante de Moisés, para que ele, juntamente com o sacerdote, com os príncipes, e o que Moisés fez? Levou a causa dela para o Senhor, a causa delas. E Deus disse o quê? Né? As filhas de Zelofeade falaram corretamente. Então aí, através da atitude dessas mulheres, Deus, gente, eu até anotei algo aqui quando eu estava meditando. Deus, ele não dá herança para quem acha que tem direito, mas para quem se posiciona. A palavra diz que nós somos herdeiros e co-herdeiros em Cristo. Então eu só tenho herança espiritual no momento em que eu fizer Jesus Senhor da minha vida. Aí eu tenho direito à herança, à vida eterna. Mas enquanto eu não fizer isso, enquanto Jesus não for o Senhor da minha vida, não tem herança. Então, ele nos adotou, nós podemos chamar Abba Pai através do sacrifício de Jesus. Vocês estão entendendo? E aqui, gente, o que chamou a atenção de Deus foi o posicionamento delas. Por quê? Para Deus, gente, Deus ele não está preocupado com a enfermidade, com o problema que se levantou ali na tua vida. Deus, ele está observando, o que importa para ele é a maneira com que você age ou reage diante do problema. O que essas mulheres fizeram? Elas não tinham direito à herança, elas não tinham irmãos, né? E elas iam dar descendência para os maridos delas. Ou seja, o pai delas morreu sem ter filho homem, elas não iam ter direito a nada. Aí elas foram e colocaram isso diante de Deus. E Deus disse, elas agiram corretamente. Falaram corretamente. E a partir do posicionamento delas de não aceitar aquela situação, foi a bênção estendida aos outros. Porque olha o que aconteceu aqui, ó. As filhas de Zelofeade falaram corretamente, ou como eu disse em alguma tradução, diz, ou tem razão. Dar-lhe-ás, portanto, uma propriedade que será a herança delas no meio dos irmãos de seu pai. Lhe transmitirás a herança do pai. Determinarás, então, aos israelitas. Se um homem morrer sem deixar filho do sexo masculino, transmitireis a sua herança à sua filha. Se não tiver filha, dareis sua herança aos seus irmãos, e por aqui sucessivamente. Elas iriam ter que viver, gente, de favor, como a gente costuma dizer, dos seus tios, dos seus primos, dos familiares do seu pai. Elas não iam ter direito a ter uma terra, um pedaço, uma propriedade para elas, sendo que o pai veio do Egito, né? Ficou ali, como elas disseram, ele não foi rebelde, ele morreu pelos seus pecados e sem filho. Mas elas tinham direito de entrar na terra prometida, né? E o que elas fizeram? Senhor, como é que nós vamos ficar sem a nossa herança? Ou seja, o nosso pai morreu, nós não temos um irmão. Em outras palavras, o que vai ser de nós? Então Deus, ele viu
que aquilo era justo, porque Deus é justiça, Ele é a própria justiça, Ele é o nosso justo juiz. Ele julgou a causa delas. Por isso que não é a gente se queixar, nem murmurar. É apresentar as razões como essas mulheres. E Deus, Ele vai julgar a nossa causa. Nós vamos colocar diante de Deus, Senhor, a situação que aconteceu foi assim, a seguinte, assim, assim, assim. A causa está nas tuas mãos, o Senhor vai julgar ela. E é o que Deus faz. Aprenda a esperar a resposta do alto. E Deus, gente, Ele se agradou do posicionamento daquelas mulheres. Elas souberam pedir e elas receberam. Se elas chegassem lá e dissessem assim, escuta aqui, Moisés, que história é essa? Nós vamos ficar assim, deserdadas, sem terra? E aí, não. Elas chegaram e falaram, colocaram a situação delas como filhas, sem pai. Provavelmente, eu acho que elas ainda não eram nem casadas, né? Porque senão elas teriam os seus lugares com seus maridos. E o que ia ser delas? Então elas foram e colocaram aquilo diante de Deus, mas é saber colocar, pedir. E Moisés levou para quem? E através delas, os outros foram abençoados. As outras filhas, que assim como elas, os pais morressem sem ter irmãos homens, a herança ia passar para elas. Por quê? Porque aquelas mulheres abriram a boca. Aquelas mulheres foram ali diante de Moisés, do sacerdote, dos príncipes e colocaram a situação delas. E às vezes as coisas não se resolvem na vida das pessoas porque tem muita gente que acha que não tem direito. Ah, mas eu acho, eles ficam no achismo e perdem a bênção. Elas não ficaram no achismo. Pelo certo, elas iam dizer, bom, nós não temos direito a nada mesmo, né? Tá escrito na lei. Mas elas foram lá, expuseram a situação delas, Deus ouviu. A palavra diz que quando o justo clama, Deus ouve. Então, coloque aquilo que você quer com exatidão, com precisão, com clareza diante do Senhor. Não é ficar fazendo rodeio, lamentos, lamúrias, não. Diga, Senhor, a minha situação é essa, Pai. Me dá uma direção aqui. A situação é essa aqui, Senhor. Eu sei que eu errei, mas me dá uma chance, me dá uma oportunidade, me dirige. Então, é assim, gente. A palavra diz o quê? As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã e por causa dela nós não somos consumidos. Se Deus não tivesse misericórdia de nós, gente, nós não existiríamos mais. As misericórdias se renovam a cada manhã, porque todos os dias nós erramos, gente. Nós tropeçamos em palavras, atitudes, gestos. Nós pecamos todos os dias. Com palavras, atitudes, coisas que eram para nós fazer, a gente não faz. Então, a gente precisa estar sempre se colocando diante de Deus, pedindo perdão para Deus. Senhor, me perdoa por isso. Pai, eu errei nisso, eu negligenciei aqui, eu errei. É confessar. Confessar. Eu estava orando ontem, né? Todos os dias, mas orando ontem, conversando com Deus, eu disse, Senhor, eu te peço perdão por tal coisa que eu fiz, porque a tua palavra diz assim, eu fiz assado. É reconhecer. A gente não é perfeito, mas reconheça. Senhor, a tua palavra diz que não era para mim fazer isso, e eu fiz. Fiz ao contrário. Sofri o dano, a penalidade, mas me ajuda agora, me dá a direção. Como é que eu faço para sair desse enrosco? É assim, simples assim. Então, nós precisamos nos colocar diante de Deus, gente. Reconhecer, Senhor, eu errei aqui. Mas me ajuda a sair dessa besteira que eu fiz, dessa decisão errada que eu tomei. Então, nós precisamos todos os dias pedir perdão para Deus. Todos os dias nós erramos, nós não somos falhos, nós não somos perfeitos, nós somos falhos, somos seres humanos. Por isso que a misericórdia do Pai se renova, gente, senão,
nós não estávamos mais aqui. Pelo amor, pela misericórdia de Jesus, nós estamos aqui. Ele nem precisava ter morrido no nosso lugar, mas ele teve que vir para nos comprar, nos resgatar, nos trazer de volta para o Pai. E ele fez a vontade daquele que o enviou. Então, nós precisamos ter este exemplo aqui de posicionamento. Em outras palavras, isso aqui foi a oração daquelas mulheres. Elas chegaram e colocaram: nosso pai morreu no deserto. Não fazia parte do grupo que se formou em oposição ao Senhor, daqueles que se juntaram a Corá. Entretanto, morreu por seu próprio pecado e sem ter filhos. Sendo assim, por que haveria de desaparecer o nome do nosso pai do seu clã? Visto que ele não teve filhos, dai-nos uma propriedade no meio dos irmãos do nosso pai. Foi algo simples que elas pediram. E Deus fez mais do que elas pediram ou pensaram. Deus fez daquilo um decreto. Porque Deus disse aqui, ó: determinarás então aos israelitas. Então Deus julgou a causa daquelas mulheres e através do posicionamento delas, outras vidas foram privilegiadas também, foram alcançadas. Assim, quando eu e você nos posicionamos espiritualmente, sabemos quem nós somos em Deus. Amanhã eu vou falar sobre identidade, que o Espírito Santo já me deu a palavra aqui para trazer para vocês amanhã. Eu estou estudando ela. Então, o que acontece? Elas exigiram um direito delas. E muitas pessoas, o diabo começa a colocar na cabeça: não, você não tem direito, você isso, você aquilo, não, você pecou, o diabo é o acusador, gente. Então, confesse, se arrependa, abandona e viva o milagre. Viva o processo. Então, não fique retardando a bênção da vida de vocês. Se tem algo que tem que trazer para a luz, traga. Se tem algo que tem que confessar, confesse, abandone, se arrependa. Porque essas mulheres aqui, elas nos dão o ensinamento aqui, uma direção de uma oração precisa. Deus não quer oração ensaiada. Elas levaram a causa dela diante do Senhor. Tem gente que leva a causa para o fofoqueiro. Tem gente que leva a causa para uma pessoa do mundo, que vai espalhar e vai contar para todo mundo, ou vai dar um conselho torto e errado para ela. Para quem você tem colocado a tua causa, os teus problemas, as dificuldades que têm se levantado? Para o A, B e C, ou para aquele que pode resolver a tua situação? Então, reflita sobre isso. Analise o que você está fazendo. Aquelas mulheres levaram para Moisés diante do sacerdote e dos príncipes, porque elas sabiam que Moisés levava as causas mais difíceis, ele levava para Deus. E era uma causa que Deus que precisava dar o decreto. Não, elas têm direito, não têm. Se Deus dissesse não, elas não têm, elas iam baixar as orelhas e ficar quietas. Mas não. Deus disse, elas falaram corretamente. Então, às vezes, é só o que está faltando. Você falar corretamente, você se colocar como uma mulher de Deus, como um homem de Deus, não baixar a cabeça, não aceitar aquela situação como essas mulheres fizeram. É só isso que Deus espera de você, que você não fique esperando, se lamuriando. Não. Você tem poder e autoridade em nome de Jesus. Se você conhece a palavra, se você está sujeito ao senhorio do Senhor Jesus, então você não deve aceitar o mal na tua vida. Não. Se posicione. Ore pela tua casa, ora pela tua família, abençoa o teu negócio, abençoa o teu trabalho. Tudo que a gente planta, a gente colhe, a gente semeia com a nossa boca. Eu quero orar por você, Pai, em nome de Jesus. Eu oro por todas estas vidas, Senhor, que têm ouvido esta palavra.
que elas sejam alcançadas pela tua graça, que o Senhor derrame poder, derrame unção sobre a vida delas, sabedoria, que elas se posicionem como filhos e filhas do Altíssimo, Pai, como herdeiros do Senhor e co-herdeiros com Cristo, que essas pessoas parem de comer pão de dores, o pão da miséria, que essas pessoas parem, saiam do achismo e que elas se coloquem como verdadeiros homens e mulheres do Senhor e recebam a bênção em nome de Jesus. Então que o Senhor te abençoe, o Senhor venha direcionar os teus passos, venha firmar os teus passos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe poderosamente, que o Espírito Santo fale muito mais ao teu coração através desta palavra. Leia todo esse capítulo aqui, o capítulo 27, leia, releia ele, e que o Espírito Santo venha falar mais ao teu coração, em nome de Jesus.